O que significa medo de fantasmas para quem acredita em fantasmas? Conta um Conto apresenta de Lafcadio Hearn, Toque de Pesadelo. Narração Marcelo Fávaro. Todo medo resulta da experiência, seja do indivíduo ou da espécie humana, experiência da vida atual ou de vidas esquecidas. Até o medo do desconhecido tem a mesma origem, e o medo de fantasmas deve ser um produto de sofrimento do passado. Provavelmente, o medo de fantasmas, assim como a crença na existência deles, teve seu começo nos sonhos. É um temor característico. Nenhum outro é tão intenso e ainda nenhum outro é tão vago. Nesse caso, sentimentos exagerados e obscuros são quase sempre superindividuais. Sentimentos herdados, aqueles gerados em nós através da experiência com os mortos. Que experiência? Bem, não me lembro de ter lido qualquer declaração objetiva a respeito do motivo pelo qual fantasmas são temidos. Peça a 10 pessoas inteligentes, de suas relações, que se lembram de alguma vez terem sentido medo de fantasmas, que lhe digam exatamente por que se sentiram assim, que definam a fantasia que existe por trás do medo. Eu duvido que sequer uma delas seja capaz de responder à questão. Quanto à literatura folclórica, oral ou escrita, também não esclarece o assunto. Evidentemente, podemos encontrar várias lendas de homens que foram dilacerados por fantasmas, mas tais crendices repulsivas não explicariam o medo peculiar de fantasmas. Não se trata do receio de violência física, não, é claro que não, nem se pode dizer que é um medo razoável, tampouco intrínseco, o que não se aplicaria se tal sentimento se baseasse em ideias definidas de um perigo físico. Além disso, embora se tenha imaginado que fantasmas primitivos pudessem dilacerar e devorar alguém, a ideia mais comum que se faz de um fantasma é de um ser intangível, imponderável. Nessas circunstâncias, eu ouso afirmar que o medo usual de fantasmas é o medo de ser tocado por eles. Ou, em outras palavras, porque o sobrenatural é temido principalmente por seu suposto poder de tocar. Somente tocar. Lembre-se, e não ferir ou matar. Sim, tocar. Mas esse temor de ser tocado seria em si mesmo, principalmente, penso eu, resultante da experiência pré-natal armazenada no indivíduo através da hereditariedade, como o medo que a criança sente do escuro. E quem já teve a sensação de ser tocado por fantasmas? A resposta é simples. Todos em que em sonhos já foram agarrados por fantasmas. Componentes de medos primitivos. Medos mais antigos que a humanidade, sem dúvida, inserem-se no pavor que a criança sente do escuro. Mas, possivelmente, o medo mais definido que se tem de fantasmas é puramente a consequência do sofrimento no sonho, a experiência ancestral do pesadelo, o horror intuitivo do toque sobrenatural pode, nesse caso, ser explicado através da ótica evolucionista, sim. Em seguida tentarei ilustrar a minha teoria por meio de relatos de algumas experiências muito características. Então fique aí,
que você vai ouvi-la. Capítulo 1. Quando eu tinha aproximadamente 5 anos de idade, fui condenado a dormir sozinho num quarto isolado, que daí por diante passou a ser chamado o quarto da criança. Sim, naquela época raramente chamavam-me pelo nome. Quando se referiam a mim, diziam a criança. O quarto era estreito, mas muito alto, e apesar de uma janela comprida, era muito escuro. Nele havia uma lareira onde o fogo jamais era aceso, e a criança suspeitava que a chaminé fosse mal assombrada. E de acordo com a lei estabelecida, nenhum tipo de iluminação seria deixado no quarto da criança durante a noite, porque simplesmente a criança tinha medo do escuro. Julgava-se que o medo que o menino sentia da escuridão era um distúrbio mental que exigia tratamento severo. Vejam. Mas o tratamento agravava o distúrbio. Sim, anteriormente eu fora acostumado a dormir num quarto bem iluminado, onde havia uma babá para tomar conta de mim. Pensei que morreria de pavor quando fui sentenciado a dormir sozinho no escuro. E o que me parecia muito mais cruel, trancado num quarto que era o mais lúgubre da casa. Noite após noite, noite após noite, logo que me deixavam na cama eu me aconchegava. A luminária era removida. A chave girava na fechadura. A luz protetora e os passos de minha guardiã afastavam-se juntos. E então um pavor me dominava. Algo naquele breu parecia se formar e crescer. Eu pensava que podia mesmo ouvir aquilo crescer. Até eu gritar. Gritos regularmente acarretavam castigo, mas também traziam de volta a luz, que compensava em muito a punição. Uma vez descoberto esse fato, ordens foram dadas para que não se prestasse mais atenção aos gritos da criança, porque eu quase enlouquecia de medo, em parte porque para mim a escuridão sempre fora povoada de formas aterrorizantes. Que eu me lembre, desde cedo tive sonhos horríveis, e quando despertava podia sempre ver as formas com as quais sonhara, espreitando nas sombras do quarto. Logo se desvaneciam, mas durante certo tempo mostravam-se como realidades palpáveis. E eram sempre as mesmas figuras, algumas vezes sem qualquer prefácio de sonhos. Costumava vê-las ao cair da tarde, seguindo-me à medida em que eu passava de um cômodo para o outro, ou estendendo mãos compridas e indistintas na minha direção, e um andar para o outro, através dos vãos das longas escadas. Quando me queixava dessas assombrações, diziam-me apenas que eu não devia falar mais no assunto e que tais coisas simplesmente não existiam. Queixei-me a todos que moravam na casa e todos disseram a mesma coisa. Mas havia evidência do que eu via. Eu só poderia negar aquela evidência mediante 2 explicações. Ou as formas tinham medo de adultos e se mostravam somente a mim porque eu era pequeno e fraco, ou todos da casa tinham concordado, por alguma razão terrível, em dizer-me que nada daquilo era verdade. Ao meu ver, essa última teoria era mais provável porque, várias vezes, mesmo acompanhado, percebia as formas. E a consequente impressão de segredo ainda me assustava mais do que as visões, porque era motivo. E o motivo era proibido de falar. Eu não podia dizer o que eu via, e até ouvia, no ranger das escadarias, por trás das cortinas ondulantes. Por quê? Nada de mal vai lhe acontecer. Era a resposta misericordiosa a todos os meus apelos para que não me deixassem dormir sozinho à noite.
Mas as assombrações me faziam mal, sim. Ou se faziam. Contudo, esperavam até eu cair em sono profundo e, em seguida, nas mãos delas, pois tinham métodos secretos para evitar que eu me levantasse, ou me movesse, ou gritasse. Desnecessário comentar sobre a prática de deixar-me trancado, sozinho com esses temores num quarto escuro. Durante anos eu passei por tormentos indescritíveis naquele quarto. Durante anos. E por isso senti-me relativamente feliz quando fui mandado para o colégio interno, onde as assombrações raramente ousavam aparecer. Não se pareciam com ninguém que eu conhecera em toda a minha vida. Eram figuras indistintas, trajando túnicas negras, e eram capazes de se transformar de modo horripilante, capazes, por exemplo, de crescer até o teto e através dele, e depois de se alongar, com a cabeça para baixo até a parede oposta. Somente os rostos eram definidos, mas eu evitava olhar para eles. Nos meus sonhos também fiz a tentativa, ou ao menos foi o que eu pensei que eu fiz, de despertar do sono para não vê-los mais. Puxava minhas pálpebras com os dedos, mas as pálpebras se mantinham fechadas como se estivessem seladas. Muitos anos depois, as ilustrações pavorosas do Tratado das Exumações de Orfila, vistas pela primeira vez, provocaram em mim susto e aversão, fazendo-me lembrar dos sonhos aterrorizantes do tempo da infância. Mas, para que se possa entender a experiência da criança, é preciso imaginar os desenhos de Orfila vivos, intensos, alongando-se ou distorcendo-se continuamente, como se fossem anamorfoses monstruosas. Entretanto, ver simplesmente esses rostos atormentadores não era a pior experiência do quarto da criança. Claro que não. Os sonhos sempre começavam com uma suspeita, ou uma sensação de que havia algo pesado no ar. Aos poucos, sufocando a vontade, aos poucos, limitando a capacidade de me mover. Nesses momentos, normalmente, eu me achava sozinho num aposento grande, sem iluminação e quase ao mesmo tempo, mediante a primeira sensação de medo, a atmosfera do quarto tornava-se impregnada, até a metade da altura da parede, de uma luminosidade triste e amarelada, permitindo ligeira visibilidade dos objetos ao redor. Embora o próprio teto permanecesse negro como piche, não era uma aparência real de luz, não. É melhor dizendo, era como se o ar escuro mudasse de cor de baixo para cima. Em alguns aspectos assombrosos do pôr do sol, logo após uma tempestade, observa-se uma coloração sinistra. Imediatamente eu tentava escapar, tendo a cada passo a sensação de avançar com dificuldade, e às vezes percorria a metade do espaço do quarto. Mas nesse ponto sempre chegava a estagnação. Era detido por alguma oposição inominável. Ouvia vozes alegres vindas do quarto ao lado. Podia ver a luz através da janela acima da porta em que em vão eu tentava alcançar. Sabia que um grito forte me salvaria, mas nem mesmo com o mais doloroso esforço eu podia expressar mais que um sussurro. E tudo isso significava que o sem nome estava chegando, aproximando-se, subindo as escadas. Eu ouvi os passos rebombando como o som de um tambor abafado, e me pergunto por que ninguém mais ouvia. Demorava muito até que a assombração chegasse, pois parava maldosamente depois de cada passada. E então, sem qualquer ruído, a porta trancada se abria devagar, bem devagar, e a coisa entrava, murmurando, com as mãos esticadas para frente, e me agarrava e me atirava para o teto enegrecido,
E quando eu caía, agarrava-me de novo, atirava-me para cima outra vez e mais outra. Naquele instante, o sentimento não era de medo, não. O próprio medo fora entorpecido no momento da primeira captura. Era uma sensação que não tem nome na linguagem dos vivos, pois cada vez que eu era tocado, o impacto era infinitamente pior que o sofrimento, o qual repercutia no íntimo do meu ser, como se fosse uma descarga elétrica odiosa, revelando um potencial inimaginável de angústia em áreas desconhecidas da consciência. Normalmente esse era o trabalho de um só torturador, mas também me lembro de ter sido pego por um grupo e atirado de um elemento para o outro, aparentemente durante vários minutos. Capítulo 2. De onde surgiram essas formas? Eu não sei. Possivelmente de uma sensação de medo desde a primeira infância, talvez de alguma experiência de medo de outras vidas além da minha. Esse mistério é para sempre insolúvel. Mas o mistério do impacto causado pelo toque admite uma hipótese precisa. E de início, deixe-me observar que a experiência da sensação em si mesma não pode ser rejeitada como se fosse simples imaginação. Imaginação significa atividade cerebral. Dores e prazeres imaginados são igualmente inseparáveis do sistema nervoso, e sua importância física é suficientemente comprovada pelos efeitos fisiológicos. O terror noturno pode matar tanto quanto outros medos. E não se pode dizer que uma emoção forte como essa não seja digna de estudo. Um fato a destacar em relação ao problema é que a sensação de ser capturado em um sonho difere totalmente de todas as sensações conhecidas na vida comum, quando se está desperto. E por que essa diferença? Como interpretar a solidez e a profundidade extraordinárias da emoção? Sugeri que o medo que sente aquele que sonha não é provavelmente repercussão da experiência relativa, mas reproduz a totalidade incalculável da experiência ancestral de terror noturno. Se a soma da experiência da vida ativa é transmitida hereditariamente, do mesmo modo será transmitida a experiência da vida que se tem nos períodos de sono. E na hereditariedade normal, cada classe de transmissões provavelmente será distinta. Portanto, admitindo-se essa hipótese, a sensação de ser capturado durante o sono teria origem nas primeiras fases da consciência do sonho, isto é, muito antes do surgimento do homem. As primeiras criaturas capazes de pensar e sentir medo devem ter sonhado que estavam sendo agarradas por seus inimigos. E nesses sonhos primitivos era limitada a imaginação quanto ao sofrimento. Mas o desenvolvimento nervoso em formas tardias do ser viria acompanhado de maior suscetibilidade ao terror noturno. E mais tarde, com o aumento da inteligência, as ideias a respeito do sobrenatural mudariam e intensificariam o caráter do terror noturno. Além disso, através de todo o curso da evolução, a hereditariedade acumularia a experiência de tal sentimento. Sob essas formas de sofrimento criativo, desenvolvidas através da reação das crenças religiosas, persistiria uma sobrevivência obscura de medos primitivos. E além disso, nessas circunstâncias, um substrato mais obscuro, mas muito mais profundo de antigos medos de feras. Nos sonhos da criança moderna, todas essas latências poderiam se concretizar como se formassem camadas, impenetravelmente, e com a chegada e evolução do pesadelo. É questionável que os fantasmas de qualquer pesadelo específico tenham uma história mais antiga do que o cérebro no qual se movem. Mas o impacto do toque,
o impacto do toque poderia indicar algum ponto de contato do sonho com a totalidade da experiência de captura real que a espécie humana tem. Pode ser que as profundezas do próprio ser, abismos jamais alcançados por qualquer raio de sol, sejam agitadas no seu momento de repouso, e que da escuridão surja uma lembrança atemorizante, impossível de se avaliar, mesmo em milhões e milhões de anos. Toque de Pesadelo, de Lafcadio Hearn. Nascido na ilha de Lafcadio, origem de seu nome do meio, pai irlandês, de mãe grega durante a ocupação do local pela Inglaterra, Patrick Lafcadio Hearn, nascido em 1850, morto em 1904, desenvolveu carreira internacional com seus livros sobre o Japão e seus escritos da cidade de Nova Orleans, conhecido em terras nipônicas como Koizumi Yakumo. Hearn se destacou a partir de seu trabalho de lendas e contos de fantasmas japoneses intitulado Kawayadan, Stories and Studies of Stranger Things, de 1904. Kawayadan, aliás, é o termo japonês para conto de fantasma. Claro que eu devo ter pronunciado errado, mas é isso, Kwaidan, Kawayadan, aliás. Publicado na América dentro do livro Shadow Wings, de 1900, Toque de Pesadelo ultrapassa a mera classificação de contos de fantasmas para se colocar como um pequeno tratado no qual Lafcadio Hearn discorre sobre as possíveis razões do persistente e universal medo despertado pelo ser fantasmagórico. E agora, o meu comentário. Realmente, gente do céu, o que vocês acham disso? Tudo bem com vocês? Eu já tive medo, claro, quando eu era criança eu morria de pavor de dormir no escuro, tinha que dormir com algum abajur ligado, né? E hoje eu coloco meu filho todos os dias para dormir, tem o abajurzinho dele lá, né? Ele tem 5 anos, ele me conta histórias assim, ele acorda no meio da noite com pesadelos, ele dorme no quarto dele, mas é o quarto ao lado do meu e vira e mexe, eu só ouço quando ele coloca o pezinho, eu tenho sono muito leve, viu gente? Quando ele coloca o pé para fora da cama, eu já ouço e só vou ouvindo os passinhos dele vindo do quarto dele pro meu. E um dia eu ainda vou ter saudade dele com essa idade. Mas é uma coisa natural. O que ele está querendo dizer aqui é que possivelmente esse medo do sobrenatural e do fantasma te capturar no meio da noite, quem daqui não tem pesadelos parecidos, né? Eu já tive bastante. De eu acordar e dar graças a Deus que era apenas um sonho, né? Isso ocorre, segundo o escritor aqui, devido aos seus primeiros, ele fala aqui até antes dos primeiros seres humanos, né? Já que o humano moderno, ele conviveu com outros homo sapiens, né? Tinha o Hidalgo, tinha o Neanderthalensis, né? Tem os Neandertais, e tem o Homo sapiens sapiens, que foi o que perdurou aí, né? Já que ele possivelmente extinguiu os outros no decorrer dos milhares de anos e que talvez esse medo do escuro, né, já que antigamente os nossos antepassados eles dormiam em cavernas, podiam ser atacados durante a noite por feras gigantescas, né, e que talvez esse medo de monstros, de coisas da imaginação, do inimigo te pegar no meio da noite, possa ter sido passado, né, durante a evolução humana no próprio subconsciente do ser humano. Eu achei interessantíssimo isso. E não duvido, não, deve ter sido isso mesmo, né? Já que, sinceramente, gente, com 800 contos narrados, é muito mais fácil o ser humano ele ter capacidade dentro do seu cérebro, embora nem todas as vezes essa capacidade seja consciente, às vezes ela é autossugerida, e ele acredita ser um sopro do divino ou uma alegoria que ele viu realmente e não apenas uma sugestão da mente. Eu acho que o cérebro humano ele é muito pouco estudado e ele tem a capacidade infinita, incrível de criação,
Aliás, foi isso que nos separou das outras espécies de humanos, né? Foi a capacidade de criar, de supor, de se colocar, de criar ficção, né? E basta vocês estudarem a revolução cognitiva, ok? E a partir de então o ser humano não parou mais de criar. E muitas vezes essa criação ela ganha imagem ela acredita mesmo que está vendo ali um ser, né? Um fantasma. E tomara Deus que seja isso, né? E não fantasmas de verdade, porque eu iria ficar apavorado se qualquer uma dessas mais de 800, quase 900 histórias que eu contasse tivesse ocorrido realmente. Gente, a criatividade humana é absurda, é vasta. Olha quantas histórias. Se eu pegar só as histórias de um escritor aqui, pode ser o Edgar Allan Poe, pode ser o Lovecraft, pode ser qualquer um que vocês gostam. Se qualquer uma dessas histórias tivesse ocorrido de verdade ali, de fantasmas, de aparições, de abominações, de seres do submundo ali, do fundo do mar, pronto, o mundo estaria perdido. Tanto que vocês percebem que agora que todo mundo tem celular e os celulares estão ficando com boas resoluções, os vídeos de fantasmas estão meio que minguando, né? A gente encontra ainda vídeos antigos de fantasmas, né? Na época que as câmeras eram muito ruins, e aí fica aquela coisa meio borrada, né? Você vai ter, claro, quem comente aqui discordando, não, Marcelo, olha esse vídeo aqui e tal, mas a maioria das vezes é um erro de foco, é uma imperfeição na lente. De toda forma, a tendência cada vez mais é que conforme a gente vai evoluindo na ciência, na tecnologia, no pensamento filosófico, no pensamento científico, é que os dogmas sejam substituídos. E nada contra também quem acredita em OVNIs, em fantasmas, em entidades sobrenaturais, lobisomens, bruxas. Eu acho tudo isso maior barato e deve ser a cultura dessas aparições deve ser transmitida assim para as próximas gerações. Deve-se ainda sentar à beira da fogueira e contar histórias de fantasmas, como se elas tivessem acontecido de verdade. Eu lembro que eu ia para o interior, para a casa da minha família lá, e eu colocava um lençol branco e ia para o meio do mato, lá no meio da fazenda, lá no meio do milharal, com uma lanterna dentro do lençol branco, né? Acendia a lanterna quando eu estava lá no meio do milharal para assustar as crianças, mas as crianças ficavam apavoradas. E é claro que esse tipo de brincadeira... Ninguém é santo nessa história, né? Esse tipo de brincadeira, depois que passa o susto, né? Não é o objetivo traumatizar ninguém aqui. Mas, o meu tio fazia isso comigo também, ia lá imitar o Saci Pererê no meio do canavial lá. A gente saía correndo hoje a gente lembra e dá risada, eu com os meus primos, assim, nossa, como a gente morria de medo, que era uma aventura. Era uma aventura. Essa coisa de aparecer um saci no meio do canavial, de ter um fantasma no meio da floresta, era uma aventura para nós antigamente. Hoje, criança, coitada, né? Eita, mas criança também hoje, viu? Eu sei, eu entendo que tem criança que não consegue dormir à noite, isso pode se tornar um transtorno, a criança pode levar isso para a idade adulta, né? Que imagina você fazer um negócio a criança sozinha no quarto, você aparecer lá fingir de fantasma. Não, é um momento de descontração. Tá todo mundo ali numa festa familiar, né? E você já vai preparando, cuidado com o fantasma ali, né? Uma brincadeira realmente cultural, como faziam antigamente no interior, né? Não é você aparecer no corredor da sua casa e matar sua avó de susto, não. Isso é um humor obscuro, de mau gosto. Então é isso, gostei. E eu também tenho medo à noite, muito pouco, muito menos do que eu tinha. E você? Você tem medo do escuro? Você tem medo de fantasma dentro do seu quarto? O que você faria se você acordasse no meio da noite para ir no banheiro e encontrasse um fantasma? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. Até a próxima.